Dos tipos de reações orgânicas que nós temos, adição, eliminação, substituição e redox, hoje a gente vai tratar da reação de adição. Essa reação de adição, ela é característica, eu quero que fique logo bem claro, ela é característica de compostos orgânicos que apresentam ligação π. Claro que essa ligação π ela pode ocorrer entre carbonos ou até mesmo entre carbono e outros átomos. No caso de hoje, nós vamos estudar os hidrocarbonetos da classe dos alcenos. Então, uma coisa que me chama muita atenção nos alcenos é que os alcenos apresentam essa ligaçãozinha aqui, ligação do tipo π. Essa ligação π da dupla, ela é uma ligação muito fraca. Então, no instante em que eu coloco um reagente AB, a primeira coisa que eu vou imaginar que vai acontecer é justamente o rompimento dessa ligação π. Quando ocorrer o rompimento da ligação π, essa espécie A vai se adicionar, por exemplo, a um dos carbonos da dupla e o átomo B vai se adicionar ao outro carbono da dupla. Tudo bem? Desse modo, eu vou imaginar que aqui fique o A e aqui o meu átomo B. Tudo bem? Eu quero que você entenda que onde há ligação π, no caso dos alcenos, ocorrerá a quebra. E como o nome é reação de adição, vai acontecer justamente a adição de uma substância orgânica à outra. Perdão, essa substância orgânica não, um reagente. Éder, como é que tu sabe que isso é uma reação de adição? Perceba que antes da seta eu tenho dois reagentes. Depois da seta eu só tenho um produto. Então uma reação de adição é justamente aquela reação em que eu tenho dois ou mais reagentes produzindo um único produto. Tudo bem? Mas que fique bem claro, eu tenho que lembrar, e na minha cabeça e na sua, isso nunca mais vai passar despercebido. Essa ligação π, ela é uma ligação bastante o quê? Fraca. Tudo bem? É a primeira a ser rompida. Vamos em frente, que atrás vem concorrente. Pronto. O primeiro tipo de hidrogenação, o primeiro tipo de adição dos alcenos é justamente a tal de hidrogenação. Quando eu falo em hidrogenação, na realidade eu estou falando em adicionar H2 gasoso. Por que o nome é catalítica, Éder? Porque ela é feita na presença de três principais catalisadores: níquel, platina e até mesmo paládio. Essa reação também é conhecida como reação de um cara chamado Sabatier-Sanderens. Não se preocupem em decorar o nome da reação, porque eles não vão perguntar isso nem em prova de prefeitura. Tudo bem? Sabatier-Sanderens. O que é a reação de hidrogenação catalítica ou Sabatier-Sanderens, Éder? É quando eu pego um composto insaturado. Aqui eu fiquei tão emocionado que eu acabei colocando um alcino. Aqui eu tenho o alcino chamado de etino e aqui eu tenho o eteno. Tudo bem? Mas o princípio é o mesmo. O etino, eu tenho quantas ligações π? Eu tenho duas. Eu tenho essa de cima e eu tenho essa de baixo. Como no caso do etino, eu vou fazer com que você entenda a seguinte situação. Para cada 1 mol de ligação π, eu vou precisar de 1 mol de gás, o que? Hidrogênio. Como aqui eu vou utilizar, vou mudar aqui a cor para ficar um pouco mais interessante. Como aqui eu estou usando só 1 mol de hidrogênio, então vai vir um hidrogênio para esse carbono insaturado e vai vir outro hidrogênio para esse outro carbono insaturado, no caso o carbono da ligação π. Tudo bem? Mas é um alcino, é a mesma coisa, seja um alcino ou um alceno. Olha aqui um alceno aqui embaixo, mesma coisinha. Para esse carbono aqui vai vir um hidrogênio, tudo bem? E para esse daqui, esse carbono aqui, vai vir o outro hidrogênio. Então a regra é que os carbonos da ligação dupla, que aqui tem a ligação π, sofram rompimento. Essa ligação vai romper tanto no alceno quanto no alcino. No caso do alcino, vai ficar assim, Eu tinha aqui só um hidrogênio, agora eu vou ter quantos? 2, CH2. Mas eu rompi, só uma π, então vai ficar uma dupla, CH2. Esse composto aqui é justamente o eteno. Isso daqui foi uma hidrogenação que eu vou chamar de hidrogenação parcial. Se eu quiser com que ela seja total, eu adiciono aqui mais 1 mol de hidrogênio na presença de um catalisador que eu vou utilizar níquel. Por que tu não utiliza paládio e platina? Porque paládio e platina são muito caros.
Já o fato do níquel, ele é bastante utilizado na indústria porque ele é o quê? Barato. Então aqui era o eteno, eu vou quebrar essa ligação π e eu vou jogar um hidrogênio para cada carbono da π. Então eu vou ficar com esse átomo aqui, ó, perdão, esse composto, que vai ser o etano. Eu quero chamar a atenção que a hidrogenação catalítica, ela é uma reação de que natureza? Exotérmica, não esqueçamos. Então aqui só para reforçar, ó, vou até trazer a marcação aqui só um instantezinho. Veja só, esse hidrogênio, um deles vai se adicionar a esse carbono e o outro hidrogênio vai para o outro carbono da dupla, tudo bem? Então eu vou formar, se eu tinha 2 hidrogênios, agora eu vou ficar com quantos? Com 3, CH3, ligação. Essa ligação aí não foi rompida, não? Não. Não foi, aqui é o composto chamado de etano, veja só. Não foi porque aqui é uma sigma e uma π. Eu quebrei só a π, restou a sigma, que está aqui, ó. Lembrando que a hidrogenação catalítica, ela é uma reação de natureza exotérmica. Então aqui é o seguinte, pré-calouro. Toda vez que você encontrar uma ligação π entre 2 carbonos, seja num alceno ou seja num alcino, isso pode ser rompido, tudo bem? Eu quero que você também lembre disso aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, esse alcino, eu adicionei só 1 mol de hidrogênio. Então, para cada 1 mol de π, 1 mol de hidrogênio, tudo bem? Aí eu fui para um alceno. Se eu adicionei mais 1 mol, fui para etano, um alcano. Eu poderia sair de alcino direto para um alcano? Sim. Como eu tenho 2 ligações π aqui em cima e uma aqui embaixo, eu não utilizaria 1 mol de hidrogênio. Eu utilizaria quantos? 2, belezinha? Pronto. Vamos para mais uma reação. Pronto. Agora é a adição de HX. O que é HX? Calma, vamos lá. Você está muito apreensivo. A hidrogenação, a gente já viu que é a adição de hidrogênio. HX, esse HX pode ser HF, HCl, HBr ou somente HI. Mas, no nosso caso, essa reação vai ficar restrita a HCl e HBr. Por quê, Éder? A gente vai entender isso um pouco mais na frente. Por que que o HF e o HI não ocorrem? Do que é que vai acontecer? Vai acontecer o mesmo esqueminha. Por exemplo, vou colocar aqui de uma cor interessante. Esse hidrogênio aqui, ó, ele vai se adicionar a um dos carbonos da dupla. E esse cloro vai se adicionar também a um dos carbonos da dupla. Mas no caso da adição de HX, a gente chama isso aqui, ó, vou mudar aqui a cor para ficar um padrão. Isso aqui são chamados de halogenidretos. Halogenidretos. Tudo bem? O que é que vai acontecer? Eu tenho que olhar e respeitar a regra de Markov-Nikov. Markov-Nikov disse o seguinte: para você fazer, lembre que quem tem mais ganha mais. Como assim, Éder? Vamos lá. No caso do HCl, por exemplo, eu sei que isso aqui acontece meio aquoso, então isso aqui vai ser H+, Cl-. Na adição de HX, o hidrogênio, ele sempre vai para o carbono mais hidrogenado. A regra oficial diz assim, ó: o hidrogênio se adiciona ao carbono insaturado mais hidrogenado. Mas para a gente ganhar tempo, a gente faz assim, ó. Quem tem mais, ou seja, quem que tem mais? Quem que tem mais hidrogênio? É o carbono CH2 ou é o carbono CH? É o carbono CH2. Então, quem tem mais vai ganhar o mais que vai vir. Quem é o mais que vai vir? É o hidrogênio. Oxente, é de outro carbono. O outro carbono, ele vai receber justamente o cloro. Peguei aqui, foi outro pincel. Ele vai receber justamente o cloro aqui, ó. Pronto. Eu vou formar esse compostozinho. Eu vou formar um aleto orgânico. Na ponta era CH2, agora vai ficar, ó, CH3. No carbono do meio fica CH, continua, e vai receber o cloro, então vai ficar Cl, aí aqui vai ficar CH3. O nome desse composto é 2-cloropropano. Então entenda, toda adição de HX vai respeitar a regra de Markov-Nikov, exceto se eu tiver na presença, ó, atenção aí, a regra de Karachi. Primeiro que a regra de Karachi, ela também é chamada de anti-Markov-Nikov. Markov-Nikov.
Essa regra diz o seguinte: só acontece quando o HX for HBr e na presença de peróxido. O que é que Karachi dizia? Karachi dizia que isso aqui é o seguinte: é anti-Markovnikov. Então o que é que vai acontecer? O H do HBr vai para o carbono insaturado que tem menos hidrogênio. Então nesse caso, ó, esse carbonozinho aqui, ele vai receber esse hidrogênio. Sendo assim, o bromo vai vir para esse carbonozinho. Então a regra só acontece para HBr. É desse bem aqui em cima. Aqui, ó, eu tivesse peróxido, o que é que acontecia? Nada, Markovnikov. Só acontece anti-Markovnikov, ou seja, efeito Karachi, se for com HBr na presença de peróxido. Então o composto vai ficar assim, ó. CH2 vai receber o bromo, então vai ficar CH2Br. Do meio agora vai ser CH2 e na ponta CH3. O nome desse composto é 1-bromo propano. Pronto, vamos em frente. Halogenação. O nome halogenação quer dizer o que? É você acrescentar halogênio, X2. Esses halogênios são flúor, cloro, bromo e iodo. Mas aqui ficaremos restritos, vou mudar aqui a cor, ficaremos restritos a cloro e bromo. Por quê? Porque o flúor é tão eletronegativo que ele é louco, ele acaba destruindo o composto orgânico. O iodo é tão lento que a reação quase que não se processa. É do que é que vai acontecer? É a mesma historinha se fosse hidrogênio. Como assim, Éder? Oxente, aqui, ó. Vai vir um cloro para esse carbono insaturado e o outro cloro para o outro carbono. Pronto, não tem segredo não. Então vai ficar CH2, Cl, CH, vou fazer aqui mais bonitinho, Cl, CH3. Perceba o seguinte, ó. Esse cloro está ligado a esse carbono. Esse cloro está ligado a esse carbono. Percebam que são dois aletos em carbonos vizinhos. Pois pronto. Eu vou afirmar que esse composto aqui, ó, é um tal de dialeto vicinal. Por que é vicinal? Vi que quer dizer de carbonos vizinhos. É um dialeto vicinal. Opa, apareceu aqui, ó. Fique atencioso. Se o meio for com água, ou seja, se essa reação for processada em água, vai acontecer o quê? Vai acontecer o seguinte: eu vou formar não mais um dialeto vicinal, eu vou formar um composto chamado halohidrina. Eu vou formar um composto que tem um aleto e uma hidroxila. Eita, é de agora? Pois é. Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai gerar esse compostozinho aqui, ó, CH2. Entenda que aqui é só uma noção básica, claro que depois a gente vai ter um aprofundamento. Vai receber o cloro. Aqui no meio, CH vai receber OH. E aqui, ó, CH3. Então, vou colocar até de uma cor mais bonitinha. Isso aqui é chamado de uma halohidrina. Isso acontece se for na presença de quem? De água. Tudo bem? E para fechar com chave de ouro, não poderia faltar hidratação. Opa! A hidratação, eu peço que você lembre que a água, no caso, a hidratação eu vou adicionar água. A água, ela se ioniza em H+ ou H-. Não é uma reação de adição? Então você já está vendo, por exemplo, ó, que eu vou adicionar H+. Se eu vou adicionar H+, eu vou adicionar esse H+ a quem? Ao carbono mais hidrogenado. Isso aqui eu tenho que seguir a regra de Markovnikov. Do mesmo jeitinho. Como assim, Éder? Vai vir para esse carbonozinho aqui, vai vir H+, e para esse carbono aqui, ó, vai vir o H-. Então vai ficar CH3, vou produzir um álcool, CHOH, CH3. Vou colocar aqui direitinho para ficar bonito.
Esse composto aqui tem o nome de propan, esse nome é oficial, propan 2-ol, mas o nome dele usual é chamado de álcool isopropílico. E a gente chega ao final dessa aula, que foi feita para você só ter uma noção de como as reações orgânicas acontecem, tudo bem? Sempre lembrando da velha e célebre frase, que vamos em frente, que atrás vem concorrente. Se você gostou dessa aula e você deseja que eu faça novos vídeos ou até mesmo um vídeo para aprofundar um pouco mais, eu peço que você deixe o seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal Desobnubilando. Vamos em frente, que atrás vem gente. Até mais, meu povo.